temos 3 pessoas muito preparadas para isso. Hoje não teve boletim. E eu vou conduzindo. Fiquei chateado. Não tem boletim Fox, mas eu quero falar da isenção. Eu quero falar da isenção federal para compras internacionais de até $50, que pode gerar a perda de arrecadação de 35 bilhões de reais até 2027, de acordo com a estimativa divulgada pela Receita Federal. E para este ano, o potencial de perda na arrecadação é estimado em quase 2 bilhões e 900 milhões de reais, considerando o período de julho a dezembro. Eu queria entender de você, Piperno, como você avalia esse projeto do governo de manter essa isenção de alíquota para esses produtos que vêm de fora, o que inclusive desagrada bastante também a indústria brasileira. Olha, naquele momento em que o Lula viajou para a China, a gente debateu muito isso porque foi um momento em que se falou exatamente de taxar as compras feitas por esses sites chineses e tal. Eu sou filosoficamente contra esse tipo de isenção. Por mais que eu entendo que as pessoas de baixa renda recorram mais a esses sites, mas também quem não tem baixa renda acaba recorrendo, porque é também uma forma de levar vantagem. Então, se a gente numa ponta, de um lado, fala em tentar robustecer a indústria nacional, se fala em neoindustrialização, e do outro, se dá alguma vantagem para que produtos fabricados em outros países entrem aqui sem nenhuma taxação, eu acho que esses discursos eles acabam sendo de alguma forma incoerentes. Gani, você acha que é incoerência? Não, eu sou a favor dessa medida do governo, porque eu não vou desenvolver a indústria nacional com protecionismo. Na década de 80, a indústria nacional tinha protecionismo pra caramba. Para você, o brinquedo aqui, você não conseguia importar um brinquedo, o carro era uma carroça, nisso o Collor tinha razão, os brinquedos aqui eram horrorosos, roupa, tudo. E era absolutamente protecionista. Quando houve abertura de mercado na década de 90, isso também obrigou a indústria a se proteger. E a gente está falando de um valor muito baixo. Então eu acho que é injusto tirar aí das pessoas mais pobres justamente o ganho de produtividade do comércio internacional. Por que todo mundo gosta de ir para os Estados Unidos? Mas, Gani, a Confederação Nacional da Indústria fala em uma perda de empregos de até 500 mil. Eu até discuti com o Segré isso outro dia. Eu acho mega exagerado, até olhei como é que eles fizeram esse estudo, eu acho que é uma projeção, desculpa, eu acho que é um chute. 500 mil, né? Aliás, eu até peço para eles me mandarem como é que foi feito esse estudo, me parece absolutamente Seria exagerado. Uma forma de pressionar o governo do lado contrário, no seu ponto de vista também, Segré? Eu estou em desacordo com o Gani e de acordo com o Piperno. Olha, hoje você está se expondo, hein? Obrigado. Não, por quê? Eu já coloquei a minha posição nesse programa a respeito desse tema da isenção. Tem uma conta mal feita nesses 35 bilhões. E vou justificar. Essas importações no começo eram de 800 milhões por ano. Exatamente. Passaram para 13 bilhões e compartilhamos isso, uma informação que você mesmo passou. Essa foi a informação que gerou, inclusive, a Confederação Nacional da Indústria. 13 bilhões, vamos supor que sejam 13. Aí fecharia a conta dessa perca de arrecadação de quase 3 bilhões para esse ano. Porque faz um cálculo de 15% de imposto de importação. Mas se você está supondo, pela informação da Receita Federal, que daqui até o ano 2027, estamos falando 23, 24, 25, 26 e 27, 7, e eu multiplico por 3 bilhões, que é isso aqui, não me dá 35 bilhões, me dá 15 bilhões. Quer dizer que a Receita Federal está especulando que essa quantidade de importação vai subir mais ainda. E aí, quando você observa, não estamos falando de apenas uma perca de arrecadação. E vou deixar de fora a perca de emprego, que certamente tem, mas que com Alan compartilhamos em que nos parece muito exagerado os 500 mil. De qualquer maneira, supondo que seja uma perda de emprego, o problema maior está em que se essas importações forem feitas por uma empresa que traz o container é mais de $50 e teria que pagar imposto de importação. Então, isso se chama, não é sonegação, se chama isenção tributária. Ou, dentro da lei, busca a forma de não pagar o imposto. Mas, claramente, tem um problema aí de saída da linha, saída da regra, porque alguém importa e esse alguém deveria distribuir para as pessoas que compram. Não é uma pessoa física que exporta para outra física que importa. Então está sendo contrário à lei. E você, Gani, como é que enxerga esse contraponto aí do Segré?
Então, eu acho o seguinte, em relação a empresários que se utilizam desse benefício para fazer a importação, aí eu acho que sim, merece uma taxação. Agora, em relação à pessoa física... Mas e o controle que seria necessário para chegar a essas pessoas e conseguir organizar tudo, Gani? Isso é um grande desafio, né? Agora, de qualquer modo, a teoria das vantagens comparativas diz o seguinte, de fato, quando você aumenta o fluxo de comércio entre países e tira impostos de importação, alguns setores aqui eles vão ser prejudicados e aí vai ocorrer desemprego, só que num primeiro momento ocorre desemprego, mas tem setores produtivos aqui da economia brasileira e essas pessoas vão ser alocadas em outros setores. Por que todo mundo adora ir para os Estados Unidos no final das contas, né? Em grande parte para fazer compras. Já não está tão barato já não está tão barato, mas lá ainda é o país mais barato do mundo. Por quê? Porque muitas das mercadorias não são produzidas nos Estados Unidos, mas é produzido na Indonésia, no Paquistão, no Vietnã, na China. E as pessoas que moram lá, os consumidores, eles têm acesso a mercadorias extremamente baratas, esse ganho de produtividade. Então, eu sou a favor, porque isso beneficia a população mais pobre. E esses empregos acabam migrando para outros setores. Então, Gani, mas o que a Confederação Nacional da Indústria fala é quando a pessoa está comprando esse produto, ela está gerando emprego lá fora e não aqui dentro. E esse é o tipo de argumento que ela lança, inclusive, para fazer uma pressão sobre o ministro da Fazenda, porque a CNI teve um encontro com o ministro da Fazenda para apresentar propostas e esperar que o governo possa encontrar um meio de caminho aí. É o velho e bom protecionismo, que era o argumento da década de 80, é uma política desenvolvimentista. Vamos fechar a indústria nacional, preservar estes empregos à custa da perda de bem-estar da população, que acaba pagando mais caro pelos produtos para sustentar esses empregos. O Brasil tem que se especializar naquilo que ele é mais produtivo e aí ocorre uma migração da mão de obra desse setor para os setores mais produtivos. Essa é a teoria da vantagem comparativa. Piperno. O Alan citou em algum momento brinquedos. Então vamos lá, vamos imaginar que alguém importe lá um brinquedo menos de $50. Perfeito. Mas é justo, por exemplo, o brinquedo daqui ser produzido com uma determinada taxação e o que vem de fora, zero. Eu não sei, eu não sou contra a importação, mas vamos lá, o Segré abre uma fábrica de brinquedos. Ele vai pagar uma carga tributária de 30%. É justo que você não impeça que eu vá lá e compre para um sobrinho, para uma pessoa e tal, lá fora um brinquedo, desde que eu pague esses mesmos 30% de alíquota. Isso não é, veja, protecionismo para a indústria local. Isso é isonomia tributária. Vamos tirar brinquedo que é supérfluo, né? Talvez não para criança, não seja supérfluo, mas vamos trocar por medicamento. Medicamento para diabetes, HIV. E aí? Como é que fica? Não, chega mais... Então, tá vendo? Não, aí ué, então, aí que tá. Então é um protecionismo seletivo? Não. O que foi, Segré? Estou coçando desse lado agora. Eu quero ver, porque essa discordância aí a gente tem que explorar. Eu quero saber o que foi. Tá, vamos lá. Quando Davi Ricardo criou a teoria das vantagens comparativas, ele deu um exemplo. Vinho em Portugal, tecidos no Reino Unido, na Inglaterra naquele momento. Mas nesse momento não existiam as vendas delivery. Não tinha as vendas delivery. E quando você imagina um produto até $50, vamos supor que são $50, e coloca 30%, vamos lá, 15% de imposto de importação, esse produto está sendo vendido a $57,5. Não vai deixar ninguém de comprar um produto de 50 porque está saindo 57,5. E dessa maneira você dá essa isonomia tributária, porque o imposto de importação está precisamente previsto para equiparar as vantagens que possa ter outro país em termos laborais, por exemplo. E de alguma maneira, eu acho que o Mercosul ainda não se tocou disso, porque Argentina, Uruguai e Paraguai taxam esses produtos. Então, como é que fica? Se você está tendo uma importação de 13,1 bilhões de dólares por ano, você está contrariando o Tratado de Assunção Ouro Preto com a União Aduaneira. Então, cuidado com isso, porque pode estar descuidando uma questão tributária dentro do Mercosul. E veja, quando houve a famosa abertura para a importação de carros no governo Collor, os carros importados chegavam aqui muito bem taxados. Quer dizer, caiu naquele momento a proibição,
mas a taxação continuava, pagava, aliás, 35% de alíquota de importação. Então, veja, não sou contra, não. E outra coisa, vai haver a contrapartida, quer dizer, o brinquedo brasileiro vai poder ser exportado para esses países também com taxa zero, alíquota zero lá? Até 50 dólares seria, mas ninguém vai mandar, porque aqui não manda. Essa é uma pergunta difícil. Mas, por exemplo, é duro assim. Se obriga aqui a população, não estou falando só de 50 dólares, mas aí comprar um computador produzido no Brasil e você pode comprar computadores bem mais modernos lá fora. Não vou falar aqui as marcas, né, para não fazer merchan, mas todo mundo sabe quais são esses computadores modernos a preços mais baratos. Eu acho que você acaba penalizando o consumidor.